Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar sobre o mínimo que tu precisa saber para gerir uma empresa de software como serviço, o básico, o vocabulário, alguns conceitos simples sobre gestão de empresas, sobre empresas de software como serviço, para ti realmente conseguir gerir a tua empresa com o mínimo de competência possível. É um conteúdo básico, então, de repente, algumas pessoas que são mais experientes nem vão gostar do conteúdo, mas não tem problema, porque tem muita gente que entra aqui no canal, ele é muito novo nesse mundo de software como serviço, e é importante que a gente saiba, até para construir vocabulário para vídeos futuros que eu pretendo fazer aqui. Então, vamos adiante aqui sobre o mínimo que tu precisa saber para gerir uma empresa de software como serviço. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo. A todo momento tem conteúdo novo sobre como escalar a empresa de software como serviço. Curte esse conteúdo também, que isso ajuda a espalhar mais a mensagem de software como serviço para o resto do mundo. E comenta aqui embaixo o que tu está achando, me fala, eu gosto de saber que empresa de software como serviço tu tem, né, o que tu pretende montar ou o que tu já tem, qual o tamanho, o que tu puder me contar sobre a tua empresa de SaaS. Coloca também a URL se tu conseguir. Normalmente ali nos comentários do YouTube tu não vai conseguir colocar a URL certinha porque o YouTube vai considerar spam. Mas coloca assim, por exemplo, no meu caso aqui o eGestor, seria gestor.com.br, coloca eGestor, espaço com, espaço BR, eu já vou conseguir depois acessar teu site, conhecer teu site, porque eu realmente quero conhecer. Então vamos para o primeiro ponto aqui, que seria fluxo de caixa. Importante saber sobre o conceito de fluxo de caixa, porque as pessoas estão preocupadas com ganhar dinheiro, estão preocupadas com lucro, mas esquecem do problema de fluxo de caixa. O que seria fluxo de caixa? Ter dinheiro no dia que tu precisa ter dinheiro. Digamos que tu tem contas para pagar no dia 10, mas tu vai receber dinheiro, de repente até mais do que tu tem para pagar, no dia 20. Então, tu ficou esse período ali sem ter dinheiro, tu vai ter que pagar juros, alguns casos tu vai ter que pagar multa porque tu atrasou alguma coisa. Então, ter dinheiro no dia certo, isso é fluxo de caixa. É importante que tu aprenda sobre isso, não é nada demais, não é algo de outro mundo. Eu já falei em vídeos recentes aqui sobre fluxo de caixa e a importância dele. Estou me repetindo aqui porque tem gente que entra, assiste só esse vídeo aqui e não viu os antigos. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre os problemas que eu tive com fluxo de caixa no passado. A minha empresa aqui, a gente começou lá em 2001, eu nem era sócio aqui da empresa, mas eu participava dessa empresa indiretamente. Eu fui entrar como sócio da empresa em 2005. E meus sócios, quando começaram, faziam de tudo um pouco. Fazia site para a empresa, vendia computadores. E daí eles vendiam computadores para outras empresas. E imagine a seguinte situação, eu vou vender um computador para ti por R$ 1.000 e vou dividir em 3 vezes esse computador, então seria 333,33 por R$ 1.000. Mês que vem tu vai me pagar 333, só que eu preciso de mais, digamos, R$ 800 para comprar um outro computador para vender para o próximo cliente, né? Os R$ 200 ali seria o lucro. E tu me pagou 333, pagou em dia, e eu não tenho dinheiro para comprar um outro computador. O que eu vou fazer? Eu vou ir atrás de banco, de agiota, do que for, para conseguir dinheiro, um dinheiro para conseguir comprar um novo computador, né, um dinheiro para giro, é isso que eu não estava me vindo a palavra certa, para girar e comprar computador para vender. Então eu vou atrás de um agiota, de um empréstimo de banco. Só que se eu pegar dinheiro de empréstimo de banco, do agiota, o que vai acontecer? Eu vou conseguir vender mais um computador, mas foi resolvido durante um tempo só, porque eu vou vender um computador e mês que vem eu vou ter o mesmo problema. Então, percebe o problema? Eu não tive inadimplência, digamos que eu estou recebendo tudo certinho, mas como a minha empresa virou tipo um financeiro, minha empresa virou tipo um banco, porque eu estou emprestando dinheiro, né? Eu dou o computador para a pessoa e estou emprestando dinheiro para ela com esse parcelamento. Isso é basicamente emprestar dinheiro. E se tu não tiver um cuidado com isso, vai ter um problema. No software como serviço acontece parecido porque tu não vai ter o custo de
do computador que tu vai ter que comprar, mas tu tem custo de servidor, custo de pessoal, tem outros custos, um aluguel, de repente, se tu tem uma sede, que tu vai ter que pagar todo mês e tu precisa estar preparado para pagar todo mês. Então, eu não vou entrar a fundo aqui, é basicamente isso, ter dinheiro na hora certa. A minha empresa aqui já sofreu muito com isso, então cuidado com o fluxo de caixa, é o que eu te digo. Presta atenção, estuda sobre fluxo de caixa, não é nada demais, mas é importante para ti administrar a tua empresa de software como serviço. Próximo ponto aqui, anotar entrada e saída de dinheiro. Isso é muito importante. Eu, sinceramente, acredito que a mortalidade de micro e pequenas empresas no Brasil seria muito menor se as empresas tivessem esse cuidado de anotar entrada e saída de dinheiro, ter a disciplina de fazer a anotação. Vendi tal coisa, recebi tanto. E pode ser numa planilha, né? Pode ser num software que nem o e-gestor, pode ser numa planilha, pode ser num caderno, anota entrada e saída. De verdade, eu acredito que 90% da mortalidade de empresas do Brasil diminuiria se as pessoas fossem obrigadas a fazer isso e ter a disciplina, olhar a todo momento a entrada e saída de dinheiro, ter aquele cuidado. Inclusive, se eu fosse abrir uma consultoria de gestão de pequena empresa, tipo, para qualquer tipo de empresa, para uma padaria, para uma oficina mecânica, a primeira coisa que eu faria como consultor seria analisar o financeiro da empresa e obrigar o empreendedor a ter esse controle de entrada e saída de dinheiro. E não existe uma empresa grande que não tenha esse controle. Tá? Tu pode até dizer assim, eu conheço uma ferragem de uma esquina ali que eles não controlam o dinheiro de entrada e saída. Mas eu te digo, se eles tivessem esse controle, eles seriam muito maiores hoje, né? Eles teriam um controle muito maior, muito mais preciso, e eles seriam muito maiores, né? Se já está dando certo desorganizado, imagina se eles organizassem. Então, anota, é basicamente isso, anota a entrada e saída de dinheiro para a tua empresa, porque é muito importante esse controle financeiro. Estão percebendo que eu estou falando principalmente agora de controle financeiro? E é algo que eu entendo, é um software que eu vendo aqui no e-gestor. Não estou recomendando, não é propaganda do e-gestor diretamente para vender para a empresa de vocês, porque o e-gestor não foi feito especificamente para empresas de software como serviço, de serviço de software como serviço, mas é o que eu vendo para outros tipos de empresas e eu sei que é muito importante, eu sei que empresas de outros segmentos precisam disso e tenho certeza que empresa de SaaS precisa ter esse controle, senão vai ter muitos problemas no futuro. Próximo ponto aqui que a gente precisa falar é o DRE. O nome é feio, demonstrativo de resultado do exercício, mas não é nada demais. O que é o DRE? É um relatório contábil, mas tu pode fazer em alguns softwares, tipo o e-gestor, tu preenche, começa a alimentar o e-gestor te dá esse DRE também. O DRE, demonstrativo de resultado do exercício, se esse controle total teu é feito só pela contabilidade, a própria contabilidade consegue te dar esse relatório. O que é esse relatório? Ele é muito simples, parece difícil, mas ele não tem nada demais. Ele vai ter na primeira linha a receita bruta num período, digamos no trimestre, no ano, a receita bruta da tua empresa e vai diminuindo os impostos e outras coisas ali. No final de todo o DRE, lá embaixo vai ter o lucro líquido, quanto que tu teve de lucro líquido. É o relatório que tu vai saber se a tua empresa está tendo lucro ou não. É importante que tu conheça esse relatório, procura na internet, se tu quiser um post que explique direitinho como funciona o DRE, vai no blog do e-gestor, blog.egestor.com.br e procura por DRE, lá tem um post bem legal, bem detalhado de como funciona um DRE. E é importante que tu não é estudar a fundo, que tu vai ser especialista nisso, não é isso. Mas tu vai pegar um relatório de DRE, vai entender do que se trata, vai saber o lucro que tu está tendo ali, o lucro líquido que tu está tendo, onde é que tu está gastando dinheiro, qual a tua receita bruta. É importante que tu saiba isso. Uma coisa que eu faço aqui na minha empresa, eu pego DRE por período, digamos por trimestre, coloco numa planilha do Excel, e coloco lado a lado, né? A cada trimestre eu coloco lado a lado. E com isso eu consigo comparar os gastos. Digamos que eu estou gastando demais com funcionário. Eu consigo comparar
conforme o período, quanto que eu estou gastando com funcionário e comparo embaixo. A lucratividade está boa, daí eu faço algumas fórmulas ali no DRE, a porcentagem de lucratividade, quanto que eu estou gastando com funcionário, quanto que eu estou gastando com marketing, tudo, quanto que eu estou pagando de imposto, e vejo, cara, eu estou contratando muita gente, um exemplo, né? Estou contratando muita gente, mas a lucratividade não está aumentando, até está diminuindo. E com isso eu consigo tomar decisões aqui na minha empresa em relação ao futuro para organizar. E já organizei várias vezes a minha empresa graças ao DRE. Então, vai estudar o demonstrativo de resultado do exercício. O nome é feio, mas não tem nada demais. Próxima métrica aqui que tu tem que ficar de olho, se chama MRR, Receita Recorrente Anual. MRR é isso, né? Receita Recorrente Anual, só que a sigla está em inglês, é o padrão de mercado. O que seria o MRR? MRR. Tem MRR, eu me perco. Tem MRR e tem ARR, que seria Receita Recorrente Anual. Digamos que o teu software custa R$100 por mês, né? Tu fechou um contrato comigo que todo mês eu vou pagar para ti R$100 para usar o teu software. Isso significa que tu tem R$100 de MRR. É isso, é basicamente isso. E tu vai ter um controle desses contratos que tu fechou. No passado, eu já tinha um entendimento sobre essa métrica, mas eu não sabia ainda o nome oficial, né? O nome que as pessoas dão no mercado de software como serviço. Eu chamava em total de contratos na época e é exatamente a mesma métrica. E é algo que eu estou sempre cuidando. Tem na tela, aqui a gente tem monitores nos andares aqui, que tem várias informações sobre a empresa, sobre cada setor da empresa, para todo mundo ficar sabendo. Embaixo tem o crescimento em MRR. Todo mundo sabe quanto que a empresa está crescendo e quanto que ela está, se tiver churn, né, quanto que ela está decrescendo. Isso acontece, tem meses, tipo fevereiro, que, sei lá, nos primeiros 15 dias dá um monte de cancelamento e é assustador até, né? As pessoas ficam apreensivas, mas depois começa a crescer. Então é importante que tu saiba essa métrica, e é importante também porque tem uma coisa em empresa que cobra recorrente que pode acontecer e que as pessoas não se dão conta. Imagine que tu tem uma empresa do meu tamanho aqui, cheio de funcionários aqui, 100 funcionários, mais de 100 funcionários aqui trabalhando, uma equipe de vendas, e está todo mundo vendendo, e digamos que, sei lá, está vendendo 50 mil de receita recorrente por mês. A gente, digamos que faz 50 mil de novas assinaturas por mês. Mas a gente está com churn, digamos, baixo, 2% de cancelamento aqui na empresa, 2% apenas. Mas a nosso MRR total é tão grande que 2%, agora eu não vou calcular de cabeça que eu sou ruim de matemática, mas digamos que 2% seja também 50 mil. Então, eu tenho uma equipe, um trabalho, marketing, gasto com propaganda paga, SEO, um monte de coisa para alcançar 50 mil. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 2% de cancelamento, que significa 50 mil. Tu entendeu que ficou no 0 a 0, a minha empresa não cresce, eu tenho um trabalho gigantesco, um esforço, funcionário e tudo mais, e empatou. E toda empresa de SaaS, toda empresa que trabalha com recorrência, telefonia, sei lá, Clube do Livro, todas têm esse risco de empatar. Esse risco não, um dia vai empatar esse número de cancelamentos com o crescimento da empresa. Claro que existe um monte de coisa que dá para fazer. Várias vezes aqui na minha empresa já chegou no ponto de estar quase encostando um com o outro, mas a gente inventa alguma coisa, a gente aumenta preço, muda o produto, fica mais eficiente na venda, gera mais leads, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas é importante que tu conheça essa métrica para evitar, né, ou para adiar esse problema o máximo possível, porque quanto mais tu adiar, significa que maior está a tua receita. Mas existe esse perigo em relação à receita recorrente. Próximo ponto aqui que eu preciso falar, cálculo de CAC, custo de aquisição de clientes. Quanto que tu está gastando para conquistar um cliente? É importante que tu conheça isso, porque a partir dessa métrica, tu vai conseguir tomar um monte de decisões na tua empresa. Por exemplo, digamos que tu vai colocar outbound na tua empresa, que seria pessoas ligando para clientes
aleatórios que não vieram, né, para ti, mas tu ligou para eles. Daí tu vai comparar em relação a inbound. Inbound é quando o cliente vem a ti através de SEO, marketing de conteúdo, qualquer outra coisa. Ele veio perguntar, ele baixou algum conteúdo, ele se cadastrou, fez trial. Então, tu quer comparar. Estou tendo um gasto de, digamos, R$600 por inbound, mas quando eu estou ligando, digamos, eu estou conquistando o cliente por R$500, R$100 a menos. Eu estou ligando e estou fechando clientes a R$500. Não tá valendo muito mais a pena ligar para cliente e vender do que ter todo um trabalho de SEO, de geração de marketing de conteúdo. De repente, tu não precisa estar trabalhando naquilo, tu vai fazer só ligação fria para conquistar cliente. Ao contrário, também é verdade. Tu está criando marketing de conteúdo, está vindo gente e tu está gastando R$1.200 para conquistar um cliente com ligação fria. Não está adiantando tu ficar gastando dinheiro com ligação fria. Né? Tu vai direcionar todo o teu esforço porque mais está dando sucesso. Isso é economia, né? No sentido da ciência da economia. Tu tem recursos limitados e tu vai pegar esses recursos limitados e colocar onde dá mais retorno possível. Então, tu tem que saber o custo da aquisição do cliente para saber se está valendo a pena ou não conquistar clientes. Tem um amigo meu que mora no Canadá, ele trabalha num banco. Eu já falei essa história antes, ele trabalha num banco e ele trabalha no TI de um banco, né? Então ele é o chefão lá do TI de um banco pequeno no Canadá. E tem muita gente empresas que tentam entrar em contato com ele para vender software, servidor, um monte de coisa. E lá no Canadá tá tão acirrada as coisas que eles dão brindes para comprar, entre aspas, a hora dele. Já ofereceram um brinde que seriam meias, que ele me falou, um air fryer também, por 1 hora de conversa com ele. E como que esses caras fazem? Eles calculam, um air fryer, digamos que custa tanto. Se eu conquistar esse cara, eu teria um custo de aquisição de clientes com propaganda paga de tanto. Vale mais a pena dar um air fryer para ele, porque se eu conquistar tantos clientes, eu vou ter um retorno maior. Então, a partir do CAC, tu consegue fazer esse cálculo. Próximo, como é que funciona o CAC? É tudo que tu gasta para conquistar um cliente. Né? Então, vendedor, marketing, o que for para conquistar um cliente. Softwares envolvidos no marketing, por exemplo, sei lá, um HubSpot, um RD Station, está incluído no custo de aquisição de clientes. Quanto que tu gasta no funcionário, incluindo férias, 13º, absolutamente tudo que tu gasta para conquistar um cliente. Isso é o CAC. Dentro da plataforma Vivendo de SaaS, tem aulas sobre isso, tem aulas detalhadas sobre essas métricas e como que tu vai usar essas métricas para saber se tua empresa está valendo a pena ou não. Então, olha aqui na descrição do vídeo, a plataforma Vivendo de SaaS expande muito mais tudo isso aqui que eu estou falando por cima, só para dar um mínimo, né, do que tu precisa saber sobre como gerir uma empresa. O próximo indicador que tu precisa saber é o LTV, Lifetime Value. Quanto que o cliente deixa durante toda a vida dele. Então é importante que tu saiba, dentro da plataforma Vivendo de SaaS tem uma aula que o Rodrigo Fernandes, um cara que sabe muito sobre SaaS, né, sobre métricas e tudo mais, ele é consultor nesse assunto, ele gravou uma aula para a gente sobre como calcular LTV, uma aula muito boa, recomendo muito que tu assista. Aquilo que eu estava falando ali sobre se vale a pena ou não dar um air fryer, né, para conquistar um cliente, quanto que tu vai gastar, se está valendo propaganda paga ou não, também tem a ver com LTV. Digamos que tu já esgotou propaganda paga, tu está vendo que não está mais trazendo tanto e tu quer abrir um novo canal de vendas. E esse outro canal de vendas, de repente, é até um pouco mais caro. Será que vale a pena ou não? Tu vai estudar o LTV, digamos que durante toda a vida esse cliente vai te deixar R$10.000 na tua empresa e tu abre um novo canal de vendas. Por mais que ele seja um pouco mais caro, tu vai perceber que o teu CAC era de 1.200, agora tu vai gastar R$3.000 para conquistar um cliente, mas tu vai ganhar 10.000 durante todo o período, olha, ainda está valendo a pena. Então, tu vai conhecer essas métricas para tomar decisões de novos canais de vendas, se tu vai contratar mais pessoas, tu vai conseguir gerir tua empresa de uma maneira muito diferente se tu aprender essas métricas. Outra dica aqui, então,
que eu recomendo para vocês é política de desconto e impacto no fluxo de caixa. Evite descontos excessivos. Uma pesquisa mostra que clientes que recebem mais de 20% de desconto têm um churn maior. Churn é taxa de cancelamento. Então, tu quer ter um churn maior, dá desconto. Tu quer ter menos churn, evita desconto, porque desconto acaba impactando muito na tua empresa. Cuidado com desconto. Brasileiro gosta de desconto, né? Mas toma cuidado, porque cliente que pede muito desconto também é o cliente que mais dá churn, tá? Então é bom que vocês saibam disso. Tenta usar planos anuais, né, para melhorar o fluxo de caixa da tua empresa também, é uma outra dica que eu dou para vocês. E aqui sobre automatização, né, de pagamentos, para evitar inadimplências. Porque se tu cobra por boleto bancário, se tu cobra só por Pix, tu percebe que tu vai precisar ter uma equipe de pessoas ligando para esses clientes para cobrar eles, os inadimplentes. Exemplo, hoje de manhã eu fui levar minha filha na creche e eles mudaram o software de cobrança deles e é um app, e daí tem que ter um login e senha e não conseguimos de jeito nenhum acessar aquele app. Daí hoje de manhã eu estava falando com a mulher lá que a gente quer acesso ao app, porque daqui a pouco eu vou ter que pagar juros e não estou inadimplente em relação à escolinha dela. Eles vão me mandar agora, e é tudo culpa deles, né, em relação à mudança desses sistemas, desse sistema deles. E já estava tudo certo em débito automático. E tu tem que evitar esse tipo de problema também. Se tu coloca só em boleto bancário, se tu coloca só em Pix, tu vai precisar ter uma equipe de pessoas ligando para essas clientes para, olha, você está devendo, olha, está aqui o boleto, está aqui o Pix para te pagar. Se tu consegue colocar em plano anual, tu percebe que tu vai ter um problema desses por ano apenas, ou se tu consegue colocar em cartão de crédito, mensal, mas por cartão de crédito, o software vai conseguir captar o dinheiro muito mais fácil. Eu não estou dizendo que cartão de crédito não tem problemas também, mas muito menor do que boleto bancário. Boleto bancário, se o cara paga em 12 vezes no boleto bancário, significa que ele tem 12 opções de não pagar. Se lá pela quarta mensalidade ele pensa, será que esse software vale a pena ou não? Eu não vou pagar. E daí tu tem problemas, tu vai ter que contratar mais gente para ligar para mais pessoas. No cartão de crédito, a pessoa simplesmente esquece e paga, né? Então eu recomendo muito que tu tente colocar em cartão de crédito. Daí tem gente que vai me falar o seguinte, tá, mas a taxa de cartão de crédito é muito maior do que a de boleto. Mas calcula também o salário de funcionário ligando, entrando em contato por causa da inadimplência. Calcula também a inadimplência. Tu vai perceber que cartão de crédito é até barato em relação ao que tu pode gastar por causa da inadimplência. É isso por hoje, o que eu tinha para falar. Eu não quero deixar esse vídeo muito comprido. Isso aqui é o mínimo que tu precisa saber para gerir uma empresa de software como serviço. Pega esse vídeo, manda para os teus sócios, manda para os teus funcionários. Tu quer mais cabeças pensantes dentro da tua empresa de SaaS para realmente crescer, para te escalar. Não fica com conhecimento só para ti. E recomendo também, assina a plataforma Vivendo de SaaS, que está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.